Olá, pessoal, comentando esse livro aqui do Foucault, Paul Strater. Então, ele vai trazer os principais livros, né, que o Foucault analisa. Ele vai principalmente analisar essa questão do controle social, né? E aí ele vai estudar a questão da loucura, a questão dos manicômios, das prisões, das escolas. Então, formas que têm o intuito, a fábrica, tá, de controle social. Então, no livro A História da Loucura, Foucault demonstrou como a nossa ideia de loucura havia passado por descontinuidades, que eram essencialmente contingentes. O conceito de loucura foi mudando ao longo do tempo. Tá? Em 1963, Foucault publicou O Nascimento da Clínica, uma arqueologia da percepção médica. Nesse trabalho, como mostra como, no início do século XIX, se deu uma outra descontinuidade. A medicina clássica dera lugar à medicina clínica. Anteriormente, o objetivo era eliminar a doença e proporcionar saúde. O corpo doente passou a ser o foco do pensamento médico e o objetivo da medicina deslocou significativamente. A noção vaga e aparentemente auto-evidente de saúde foi substituída pelo objetivo de trazer o paciente de volta ao normal. Com o nascimento da clínica, a medicina se tornou uma ciência, e ao fazê-lo, uniu-se a outras ciências, informação, tal como a anatomia, fisiologia, química, biologia. Ao assegurar o seu lugar na sociedade institucional, a medicina se aproximou das estruturas políticas e sociais. A ideia de normalidade, em contraste com a ideia de saúde, que era o conceito anterior, inevitável e insidiosamente ganhou alusões políticas e sociais. Nesse ponto, Foucault pretendia um paralelo com a sua história da loucura, em que a loucura, que é outro oposto da normalidade, cientificamente definida e socialmente aceita, é isolada no hospício. De maneira semelhante, surge a clínica na medicina. Mais uma vez, Foucault delineia as transformações do poder que ocorreram com as modificações do conhecimento. Aí Foucault ele faz uma revisão histórica, né? Ele analisa o período do Renascimento e ele procura identificar o que ele chama de epistemes. Ele procura dar uma definição do que seja epistemes, né? Epistemes, na verdade, é um conceito, segundo ele, ó, é a estrutura de pensamento que simboliza o pensamento de uma determinada época. É a rede subterrânea de pressupostos e processos de pensamento, a tendência que limita o pensamento científico, filosófico e cultural de uma época. Então, cada época tem sua episteme. Tá? A episteme seria o fundamento do conhecimento, o que está balizando a construção do conhecimento. Então, isso vai se aproximar muito do que Thomas Kuhn mais tarde vai falar para a ciência dos paradigmas científicos. Né? O que é o conhecimento comum ali, compartilhado, a lógica que faz mover os cientistas ali. No caso, a episteme vai ser a lógica que faz mover ali a sociedade. Então, ele caracteriza a episteme do Renascimento como baseado na análise das semelhanças e cita ali a doutrina das assinaturas, que é aquela ideia de você tem uma planta que tem o formato de um fígado, essa planta serve para curar o fígado, entendeu? Você está buscando essas assinaturas na natureza. Então, de acordo com essa doutrina, Deus indicava afinidades entre as coisas por meio de semelhanças ou assinaturas. Por exemplo, se uma orquídea guardava uma estranha semelhança com um testículo, isso indicava que poderia ser usado na cura de doenças venéreas. Assim, as flores amarelas eram boas para tratar a icterícia, que a pessoa fica amarela, né?
Para o pensador do Renascimento, o mundo era um livro a ser lido. A interpretação e a significação metafórica, não a observação e experimento científico, era a ordem do dia. Então, essa era a episteme do Renascimento. Depois, com a ciência, vai ser outra episteme, baseada na experimentação. Tá? Agora, o que o Paul Strasser está chamando é o seguinte: olha, o Foucault, na verdade, é incorreto você dizer que o Renascimento tinha uma episteme só. Na verdade, tinham várias outras. Tá? Essa não era a única episteme do Renascimento. Assim, definitivamente isso não era verdade no caso da astronomia e da biologia. Tá? Foucault cita inúmeros pensadores renascentistas. No entanto, além de ser um físico magnífico, Paracelso era alquimista, da mesma forma que Cardano era um astrólogo e Campanella era utopista. Então, os cientistas citados ali pelo Paracelso, na verdade, trabalhavam também com outras epistemes. Né? Nenhuma menção é feita a Copérnico, Galileu e Harvey, cuja descoberta da circulação do sangue ajudou a dar cabo a superstições como a doutrina das assinaturas. A indicação de epistemes de Foucault foi realmente importante, mas sua argumentação foi prejudicada pela simplificação excessiva. Havia mais de uma epistema presente no pensamento do Renascimento, ou mais efetivamente no pensamento de um homem do Renascimento. Copérnico, por exemplo, pode ter descoberto o sistema solar, mas apelou para a autoridade do alquimista Hermes Trismegisto para sustentar sua argumentação. Tá? Então, a transformação de uma episteme em outra, de certo modo, era mais complexa do que Foucault estava querendo admitir. Então, aqui faz uma crítica a esse conceito de episteme do Foucault. Tá? Essa abordagem do Foucault repercutiria de uma maneira inesperada. Ele diz aqui a página 44. O problema, tanto em Foucault quanto em Thomas Kuhn, que trabalha com o conceito de paradigmas, né, era de que parecia destruir a noção de qualquer verdade absoluta. Se nosso pensar é sempre determinado por uma episteme, para Foucault, ou paradigma, para Kuhn, e isso depende do contexto social, então parece que, dependendo do contexto, a gente vai chegar a uma verdade diferente. Tá? Então é um relativismo. Né? Assim, se todos os epistemes eram contingentes, como é que a gente pode ter certeza que uma episteme era melhor do que a outra? Não podemos. Logo, toda a verdade era relativa, só dependia de coisas como eram vistas. Críticas simplistas como essas pouco afetavam Foucault e Kuhn. A questão é que a episteme, o paradigma, se mostrará mais útil ou teoricamente mais fecunda do que a outra. Ela proporcionará uma aproximação maior da imagem perfeita e inatingível daquilo que realmente acontece. Ou seja, você pode trabalhar com várias epistemes, vários paradigmas, e aquele que se mostrar mais útil na solução dos problemas do cotidiano, você adota. Então não necessariamente você tem que cair num relativismo. Tá? Uma episteme, um paradigma, não necessariamente nega o anterior totalmente. Ele pode ser uma versão mais ampla do anterior. Né? O caso clássico é na física. Né? A física, a relatividade, ela não nega totalmente a física newtoniana. Ela pode ser vista como uma versão ampliada da física newtoniana. Né? Os corpos continuam caindo com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso não mudou de uma física para outra, entende? Só tem uma versão mais apurada, vamos dizer assim. São dois paradigmas diferentes, são dois epistemes diferentes. O Foucault vai falar muito dessa questão do saber-poder, né? Do conhecimento atrelado ao poder. Ainda como resultado da influência de Nietzsche, Foucault introduziu o seu método genealógico. Ele explorava a história do presente, do desenvolvimento de uma vasta gama de diferentes disciplinas ou saberes da literatura e medicina. Em lugar de epistemes, focalizava agora o discurso de cada conhecimento. Isso numa segunda fase do Foucault. Isso consistia na vontade de verdade, mas o método tendia a rejeitar o que não era compreendido. Por quê? Porque o que não era compreendido é literalmente inútil. O conhecimento sempre tinha um propósito.
era caracterizado por uma vontade de dominar ou apropriar. Não se tratava de uma entidade abstrata neutra. O conhecimento era buscado por sua utilidade. Era potente e instável. Isso levou Foucault ao conceito de saber-poder, mostrando como os dois estavam intrinsecamente ligados. Assim como a vontade de verdade não passava de uma versão deturpada da vontade de poder central em Nietzsche, o impulso humano primordial. A genealogia de Foucault procurava analisar a relação entre poder e qualquer saber particular. Foucault, no entanto, se distinguia de Nietzsche em um aspecto importante. Para ele, o poder não residia tanto nos indivíduos, tal como os notórios super-homens de Nietzsche. Foucault reconhecia que o mais importante aspecto do poder estava nas relações sociais. Indivíduos teriam poder na forma de dominação e coerção, mas, mais importante, o poder estava envolvido na produção e uso do saber. Em meio à complexidade da sociedade moderna, com sua multiplicidade de divisões de poderes, isso parece uma análise mais profunda. Então, o Foucault vai falar da questão dos micropoderes. São poderes que estão aí pervasivos, né? Estão por todas as relações sociais. Não é um comando central ou uma pessoa central que exerce esse poder. Né? Então, ele está permeado em toda a sociedade. E refletindo essas estruturas de dominação e controle social. Tá? Quase sempre, se você for buscar a genealogia desse poder, você vai encontrar essa questão. Depois você tem, mais adiante, na página 63, Foucault examina esse processo em um microcosmo em relação ao nascimento da prisão. A instituição penal não no Vigiar e Punir, ele fala isso, né? Não surgiu da filantropia de reformistas e mudanças humanitárias do direito penal. Foi antes consequência da sociedade reguladora e disciplinada que estava começando a surgir. O poder que outrora havia meramente triturado o corpo estava assim tornando-se articulado, assumindo o controle sobre esse corpo. Nas prisões, nas escolas, nas fábricas, no exército, o corpo estava sendo submetido à disciplina e vigilância. Foucault cria o modelo clássico do panóptico, ou seja, é uma estrutura usada em presídios, é, tratada ali pelo Jeremy Bentham, para prisões, uma estrutura em forma circular, com uma plataforma de observação erguida no meio. Isso possibilitava que um observador central espionasse as celas situadas abaixo, ao redor do prédio. Cada prisioneiro nessas celas estava então ciente de que suas atividades estavam sendo vigiadas. Ali estava a imagem arquetípica da nossa sociedade. O paralelo com os registros anteriores de Foucault era evidente. O encarceramento envolvia controle e saber. Poder e saber eram a mesma coisa. Porém, inevitavelmente, o poder sofre uma transformação nesse ponto. Na análise de Foucault, ele não é mais substantivo, ou seja, não pode ser, não possui uma substância como anteriormente. Não é absoluto e controlado por uma pessoa central, como, por exemplo, na monarquia absoluta de Luís XV. O poder passa então a ser uma tecnologia. É a técnica pela qual uma sociedade regula seus membros. O indivíduo moderno foi criado em meio a essa pletora de regras e regulamentos. Em muitos casos, foi criado em relação a essas censuras. Então, o panóptico de Bentham parecia retomar a ideia medieval de um Deus onipresente, mais do que o fortalecimento do poder da sociedade do século XIX. Então, de certa forma, ele sai o Deus central e entra esse micropoder aí que tem essa função de panóptico, tá? De controle social. Então, a ideia é adestrar as pessoas para viver sociedade. Essa ideia de Foucault relativa às técnicas de poder são, em grande parte, uma extensão de Durkheim. Tá? Então, nesse livro Vigiar e Punir, apesar do título do livro, ele não se limitava às prisões, tratando também de instituições como escolas, fábricas e hospitais. Foucault reconhecia que nesses lugares
O poder não oprimia meramente, como também afetava o opressor. Todos aqueles que trabalhavam dentro de tais sistemas estavam ligados por uma complexa rede de relações de poder. Sempre desejando acompanhar os últimos acontecimentos, desenvolvimentos da ciência, Foucault batizou seu sistema de a microfísica do poder. Então é isso. Muito obrigado, então.